Bom, boa tarde para todos e todas, né? Nós estamos dando início aí ao nosso seminário semanal aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do Departamento de Física, né, e da pós-graduação em Física Aplicada aqui da nossa universidade. Hoje nós temos como convidado o Fred Brito, né, da Universidade de São Paulo, né, do Instituto de Física de São Carlos. E para fazer, então, uma breve introdução, né, sobre o professor Fred, vou chamar o nosso professor Ferraz, né, Ferraz? Que nos convidou. Ferraz, a palavra é sua. Obrigado, Anderson. Bom, para mim é um prazer enorme apresentar o Fred, certo? Fred, nós fomos contemporâneos, né? Assim como fomos contemporâneos de Pedro Hugo, de Ailton, de Antônio de Pádua, de vários dos professores da nossa universidade, do nosso departamento, né? Tivemos aulas juntos com o professor Fernando Moraes, né? Então, é um prazer enorme receber o Fred aqui para dar o nosso seminário. Eu vou fazer uma breve apresentação, dei uma copiada aqui do currículo Lattes dele, né? O Fred, ele é de Recife, né? Então ele fez a graduação e mestrado aqui na UFPE, mestrado ele fez com o Maurício Coutinho, aí depois ele foi fazer o doutorado na Unicamp, com o Almir Caldeira, e nessa época ele já fez um sanduíche, né, durante o doutorado na IBM, né? No grupo do David DiVincenzo. E aí, logo depois que terminou o doutorado, foi fazer um pós-doc lá no grupo do DiVincenzo, deixou boas referências, né? E aí voltou para colher essas referências lá no grupo, fez um pós-doc de 2006 a 2008. E aí, logo depois, ele estava trabalhando com essa área de qubits supercondutores nessa época, né? E aí uma empresa pioneira, né, nessa parte de computação quântica, viu a palestra dele, ele fez, ele quer esse cara no nosso time, né? E aí contrataram ele foi trabalhar na D-Wave de 2008 a 2009, né? Que é uma empresa pioneira em computação quântica, eu acho que vocês já devem ter, bom, quem está interessado na área já deve ter ouvido falar. E aí depois voltou para Recife, passou um tempo como professor na UFPE, até 2012, e aí depois de 2012 ele se estabeleceu em definitivo, né, no Instituto de Física da USP em São Carlos, certo? Que está lá desde então, certo? Fred é um pesquisador principal do INCT de Informação Quântica, né? Trabalha, como eu já disse, com qubits, supercondutores, computação quântica e, mais atualmente, com termodinâmica quântica, né? É um teórico que tem muita... os trabalhos dele, né, pelo menos até onde eu sei, tem muita conexão com o experimento, né? Ele está sempre tentando conectar parte da teoria que ele faz com o experimento, né? E a física que ele faz, né, fala por si próprio, não precisa nem falar mais nada. A gente fica agora com as palavras de Fred, que vai falar hoje para a gente sobre a termodinâmica de nanomáquinas. Fred, a palavra é sua. Obrigado por ter aceito o convite. Um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu, Zé. Agradeço o convite de Zé, de Anderson, participar desse evento que eu julgo tão importante e cada vez mais é desprestigiado, né? Os ciclos de seminários, a discussão sobre ciência, todas as suas vertentes. E então, eu estou muito honrado, principalmente como já foi antecipado, eu tenho inúmeros grandes amigos, né? Aqueles que dá para contar para o resto da vida. Alguns são fujões, né? Quando eu vou para Recife, eles fogem, mas eu não vou nomear. E então é um enorme prazer falar para vocês, compartilhar um pouco do que tem me motivado nos últimos anos, né? Apresentar as perspectivas, enrolar um pouquinho, né? Então vamos tentar seguir nessa linha. Também queria registrar aí que, além dos grandes amigos, tem pelo menos um grande mestre, que foi Fernando Moraes, né? Tive a sorte de ter tido aula com ele. Então, é só satisfação poder falar um pouco para vocês do que eu tenho feito, do que tem me interessado, tentar vender a área, né, tentar motivar, ou pelo menos estimular a que vocês acompanhem, fiquem de orelhas em pé, né, para poder estarem atentos e não serem pegos de surpresa, porque as perspectivas são
boas. Eu não vou prometer, não vou ser mercador de sonhos, tá? Tentar ser pé no chão, mas há boas razões para acreditar de que a área que tem sido cunhada como termodinâmica quântica, certo? Que parece até uma expressão meio estranha, sem sentido algum, ela tem razão de ser, está fincando estacas sólidas, firmes, e é possível que os seus desdobramentos tenham implicações bastante relevantes para o nosso dia a dia, né? Tanto do ponto de vista de aplicação, quanto do ponto de vista de entendimento conceitual da física, certo? E nessa parte de entendimento conceitual da física, eu já posso afirmar que, sim, os produtos, né, os resultados, os achados obtidos por essa comunidade têm nos ajudado a entender melhor o que é entropia, tá? O papel de flutuações, que, convenhamos, está muito longe, esses aspectos estão muito longe de serem coisas óbvias e relevantes, né? Então, eu vou tentar fazer uma introdução. Eu não tenho a ambição de ser completa, porque vocês sabem, hoje, com o produtivismo, o número de publicações tende a infinito, e a gente sabe que não necessariamente transmitindo informação, né? Pelo menos por enquanto a física tem sido salva nesse aspecto. E então o que eu vou fazer é trazer alguns elementos, né, para justificarem, que me permitam continuar a última parte da minha apresentação, que é uma parte mais técnica, que é um estudo de caso, promovido um trabalho conjunto meu com alguns colaboradores, e então, para tentar convencê-los a ficar até o final de que não estou falando coisas sem sentido, ou quase sem sentido, eu planejei aqui uma introdução que não tem a ambição de apresentar todos os resultados da área, tá certo? E, claro, como toda apresentação ela demonstra alguns conceitos prévios, né? Alguns preconceitos que o palestrante tem. Então, não deixem de ter isso em mente. Como eu falei, como o Zé falou, eu agora estou no Instituto de Física de São Carlos, né? Estado de São Paulo, Universidade de São Paulo, e o título é A Termodinâmica de Nanomáquinas. E esse título, ele já logo de cara, principalmente para os estudantes que estão em formação, esse título já é muito difícil de engolir, né? Porque termodinâmica, essa velha senhora, é uma teoria que surgiu fenomenologicamente, né? Depois, do ponto de vista teórico, a gente conseguiu fundamentar com a mecânica estatística e tudo mais, mas é de coisa de caldeira, a gente está falando de coisas de revolução industrial, né? Então, aqui um pouco de cartoonização, eu não quis pegar nenhuma cena triste de Macapá para, né, trazer o contexto de termodinâmica, mas quando a gente fala em termodinâmica, a gente fala nesse tipo de coisa, né? De calor, de processos, né, de trabalho, e tudo isso é macro, né? Macroscópico. O regime de validade da experimentação da termodinâmica é macroscópico, certo? E no número, né, de entes, de constituintes, e também do tamanho, nas escalas, né? Então, falar de nanomáquina é meio difícil de aceitar no contexto de termodinâmica. Mas eu vou tentar levar vocês, caminhar com vocês, né, por um caminho que vai demonstrar que é inevitável da gente ter que abordar esse tipo de problema, né? Então, termodinâmica busca tratar, quantificar, descrever a energética dos processos, qual a evolução espontânea que a gente teria, né? É isso que a termodinâmica busca nos trazer e quantificar, né? E o que eu quero mostrar para vocês é de que o estágio atual, principalmente para os alunos, esses que vão viver o que hoje tem sido cunhado como a era das tecnologias quânticas, eu vou mostrar para vocês que não é abuso
de fato, com resultados experimentais, certificados e tudo mais, não é abuso em falar de que a gente chegou naquilo que os formadores da mecânica quântica, né, apenas sonhavam, né, o nível de discussão era sempre em termos de... só para atrapalhar, desculpe. O nível me desestabilizou aqui, desculpe. O nível de de possibilidade, né, que se conseguia visionar naquele momento, eram todos experimentos de pensamento. E hoje já é uma realidade, né? Então, é desse contexto que eu começo de apresentar, olha, a termodinâmica foi formulada para isso, certo? Então, do ponto de vista mais formal, né, os elementos de termodinâmica, então aqui eu peguei figurinhas de livro-texto, todos os alunos vão poder identificar facilmente. Então, quando você pensa em termodinâmica, você pensa em realização do trabalho, né? Tudo bem que a termodinâmica em si, ela veio com a questão do calor, né? Conversão de trabalho em calor em trabalho, experimento de Joule. Outra coisa que é bem comum, né? Figurinha típica lá de Física 2, máquinas, né? Máquinas térmicas, refrigeradores, e tudo isso traz o conceito de processo, né? Um processo que vai transformar uma coisa em outra, tornar algo que você tem disponível em algo útil, né? Então, essa visão e, claro, a ideia de eficiência, né? Então, Carnot representa o ápice, né? Uma máquina operando entre dois reservatórios térmicos, blá, 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 né? Então, percebam que esses são os elementos, e quando eu apresento esse tipo de figurinha, é tudo macroscópico, né? E aí, do ponto de vista de formalização, né, a termodinâmica está estruturada em 3 leis, eu estou esquecendo a lei 0 aqui, lamento, aqui já tem um preconceito, tá? Mas para o que eu vou discutir aqui, é basicamente primeira e segunda lei, tá? Então, a primeira lei vem sobre você caracterizar esses sabores de energia, né? Esse não é um termo usual, mas tipos de energia, calor e trabalho. A segunda lei se refere a uma quantidade introduzida, a entropia, né? E de o que é que a gente pode esperar de processos com relação às variações a serem observadas da entropia. E a terceira lei, né, clássico, na verdade, vem associado com o zero absoluto e a incapacidade de chegar com processos finitos, né, com um número finito de processos. E, basicamente, hoje, a percepção é de que a terceira lei é realmente uma manifestação quântica do limite t igual a 0, né, que só no quântico é que você alcançaria. Outro aspecto fundamental em qualquer apresentação de termodinâmica é quando a gente faz a apresentação, a primeira coisa a discutir é as funções de estado, né? Aquelas quantidades físicas que só dependem do estado, né, ao qual o sistema físico está ocupando, né, naquelas determinadas condições, certo? E o grande, né, apesar de ser uma classe pequena, né, que é o estado de Gibbs, o estado de equilíbrio com o fator de Boltzmann, né, o beta aqui é o inverso de temperatura, né, 1/kT, tá? Esse é um estado muito característico, né? Por quê? Porque a gente sabe, já vai ter uma figurinha, que espontaneamente na natureza, mais cedo ou mais tarde, todos os processos que a gente observa de sistemas, que não existe sistema isolado na natureza, eles sempre estão interagindo mais forte ou mais fracamente com o seu ambiente. O que a gente observa é de que uma evolução espontânea leva a um estado de equilíbrio para fenômenos naturais, né? E, claro, você pega lá, por exemplo, o livro do Salinas, o Kahlen, o Huang e tantos outros, tem sempre a ideia do limite termodinâmico, né? De evocar um número imenso de partículas a um volume imenso,
mas mantendo alguma quantidade física relevante constante, no caso a densidade, né? Então, esses são elementos que estão postos, foram verificados, são verificados no nosso dia a dia, tá? Para a termodinâmica, não falha, nunca falhou, tá certo? Mas tudo sempre pensado para o macro, sempre pensado para uma máquina, né, para uma caldeira e coisas desse tipo. Bom, aí a gente começa, eu vou trazer de novo, a ordem não é cronológica, tá? Eu trouxe a parte de informação logo para o início, porque eu vou falar de flutuações, então eu achei melhor trazer a discussão sobre informações, sobre flutuações um pouquinho depois, né? Mas aqui tem um drops, né? Uma pincelada de algo que meio que nos trouxe indícios de que termodinâmica poderia ter algo mais sutil que a gente não estava percebendo, e é a conexão entre termodinâmica e informação, né? A questão de ganho, de apagar a informação, isso, hoje, a gente já tem um sentimento de que faz todo sentido essa conexão entre termodinâmica e informação. E o paradigma para isso, talvez alguns dos alunos ainda não tenham tido oportunidade de ouvir sobre o demônio de Maxwell, né? Então, a ideia aqui é de que Maxwell teria proposto este tipo de experimento, um experimento bem característico, né? A gente tem um gás em equilíbrio térmico, determinada temperatura, e aí a gente tem duas partições deste gás, eles estão em equilíbrio, e esse demônio é um demôniozinho. Ele é capaz de fazer medições, né, de observações, e, sem realizar trabalho algum, mudar uma portinha que tem aqui. Então, a ideia, a parte idealizada é que não haveria realização do trabalho, e com isso ele faz assim, quando ele percebe que uma partícula com velocidade baixa, então todo mundo sabe, a gente vai ter uma distribuição de velocidades, né, nas duas partições. Então ele observa e ele nota que quando se aproxima uma das partículas com velocidade pequena ou muito grande, ele deixa passar de um lado para o outro, certo? Então, por exemplo, aqui o demônio decidiu que o lado esquerdo ele vai deixar as partículas mais velozes passar para o lado esquerdo, tá certo? E ele permite que, então, as partículas, essa de cá, com a velocidade mais baixa, passe para o outro lado. Isso tudo sem gastar energia, sem pagar trabalho para isso. É a idealização de Maxwell. E qual é o problema com isso? O problema é de que, se você continua nesse processo, né, o que você teria era uma concentração de partículas de velocidades muito altas, desse lado de cá, e partículas de velocidade muito baixas do lado de cá. Então, você teria gerado um ordenamento, né? Você teria gerado distribuições nas partições, distribuições de velocidades em cada uma das partições, que estariam associadas, depois de inúmeros processos, a temperaturas diferentes, tá? Então, meio que com esse processo, com essa idealização de Maxwell, você teria a possibilidade de ter um processo espontâneo, porque não há realização de trabalho, tá certo? Em que você espontaneamente ordenaria, certo, o seu sistema. E a gente sabe que a segunda lei nos traz, a segunda lei nos traz, acabei antecipando o resultado de Landauer, a segunda lei nos traz que isso não seria permitido, né? A entropia do universo precisaria sempre aumentar, certo? Então, perceba que isso nos traz um problema conceitual de como lidar com esse tipo de... As observações experimentais do nosso dia a dia, que revelavam que a entropia do universo sempre aumenta, né? E, nesse tipo de processo, a gente teria o fato de que, aparentemente, a entropia do universo estaria diminuindo, porque eu gerei um estado mais ordenado, né? E aí, a sacada, esse é o que a gente chama de princípio de Landauer, certo? Charlie Bennett também deu grandes contribuições nessa discussão, é de que o universo não é só
esse constituinte aqui, não é só essa caixinha com duas partições e as moléculas. O universo envolve o demônio, certo? Ele envolve o demônio. E aí tem um aspecto crucial, que é por isso que entra o termo, a palavrinha informação, porque se você encara o processo de observação como aquisição de informação que o demônio vai ter que registrar, então, note bem, o demônio, ele precisa estar sempre observando as partículas, tá? E manter o registro disso, saber quais são as velocidades de cada uma dessas partículas, quando tem colisões, atualizar essas velocidades. Então, ele tem que ter uma memória, ele não pode ser que nem eu, que já não tenho mais memória nenhuma, ele tem que manter uma memória, senão ele não consegue criar esse processo que ele deseja, né, de ordenamento entre as duas partições. E aí, esse é o grande ponto que hoje é tido como a solução do demônio de Maxwell, é de que, se o demônio é algo físico, certo? Um sistema físico, os recursos que este demônio tem são limitados para armazenar informação, tá certo? Tudo físico é limitado, é finito, não existe esse infinito matemático, tá? Físico. Então, o que é que acontece? Como o número de processos que ele vai ter que acompanhar vai tender a infinito, porque o estabelecimento desse estado térmico à esquerda, com temperatura diferente do da direita, vai envolver infinitas colisões, então é um estado assintótico, vai levar um tempo infinito. Mais cedo ou mais tarde, por maior que seja essa memória, esse recurso de memória que o demônio tenha, ele vai se ver obrigado a apagar a informação, ou melhor, escrever em cima de registros, né, dos bits que ele tem, codificou a informação. Ele é inevitável, é inexorável. Ele não tem como fugir disso, se você considerar que a gente está falando de um processo físico, de recursos físicos, nada infinito. Tá? E aí, é interessante que quando você põe na conta, certo? O fato de você ter que apagar informação, quando você põe isso na conta do balanço, né, do total da variação de entropia desse experimento, do que você estaria verificando, como diz Adnet, né, imitando, parodiando Ciro Gomes, faça a conta que dá. A beleza é de que, se você fizer a conta, você vai ver que a entropia do universo, envolvendo agora a memória, certo, do demônio, e a nossa caixa, né, com a partição, se você fizer a soma da informação perdida pelo ato de apagar informação do demônio, e com a variação de entropia do sistema, você tem que a entropia do universo aumenta. Tá? Então, percebam, esse não é um problema simples, eu estou simplificando na argumentação, tá? Mas as linhas gerais são mais ou menos essas. E aqui a gente tem, e aí eu compartilho dessa opinião, uma verdadeira revolução, porque é uma mudança de perspectiva, né? Agora, informação, essa coisa que parece abstrata, que está aí, fake news e não sei o quê, causando mal, né? Agora a gente tem uma associação com física, com algo físico, né? Então, há uma célebre frase de Landauer, né, em que, quando ele percebeu essa conexão, então ele escreveu um artigo onde ele diz que informação é física. Tá? E isso não é nenhum ufanismo da coisa de que física é o centro do universo, não. O que ele quis passar nessa informação, nessa mensagem, é de que informação é um recurso físico. E que, se você souber fazer uso disso, você pode ter melhoramento, né, de processos, né, da sua máquina e tudo mais. Então, essa foi a primeira conexão claríssima, na minha opinião, eu compartilho disso, da comunidade que trabalha na área, entre termodinâmica, essa coisa de, eu volto a insistir, caldeira, carvão, máquina térmica e tal, e algo completamente abstrato. Então, foi um ganho conceitual muito grande, certo? Então, muito bem, mas até agora, o que
nos faz considerar o estudo forte da termodinâmica são suas leis, né? E o interessante aqui é que as leis da termodinâmica, elas estão mais para negar o que a gente pode fazer do que dizer o que a gente pode, se vai poder, se aquele processo vai te trazer alguma coisa muito mais relevante. Ela é muito mais associada com o não, de não permitir, tá? Do que qualquer outra coisa. E isso tem uma relevância muito grande, porque se não fosse, tenho certeza absoluta, isso não precisa ser nenhum vidente, a gente estaria até hoje procurando a ideia do moto perpétuo, né? Então, a negação, a gente saber que não é possível, permitiu largar o osso, né? Buscar outros problemas, porque esse não era possível, né? A outra coisa também, então, aqui uma figurinha, né, do tipo, por que esses camaradas estão tão tristes? É porque eles sabem que o colega deles, né, chance zero de, espontaneamente, esse ovo se reconstruir, né? Espontaneamente, a chance é zero. Então, acabou, não tem expectativa nenhuma deles poderem confraternizar, alguma coisa assim, tá? E esse é o conceito conceitual, a parte conceitual da irreversibilidade, né? De que determinados processos, eles ocorrem e espontaneamente a gente não espera a sua reversão, tá? Então, é uma teoria bastante interessante e, claro, a sua formulação padrão é para estado de equilíbrio e limite termodinâmico, certo? Então, o que isso significa? Que a gente, quando vai quantificar as coisas, entropia, energia livre, qualquer quantidade física, a gente sempre só atribui, dado que fora do estado de equilíbrio as flutuações térmicas são muito intensas, tendem a ser muito intensas, né? A gente só atribui um valor bom, né, um valor consistente, aquele que não vai variar estocasticamente, aleatoriamente, apreciavelmente, quando a gente está olhando estados de equilíbrio. Então, aqui tem uma figurinha, então, aqui, por exemplo, é uma determinada quantidade física, A, ok? Esse A barra está indicando que a gente está fazendo médias de ensemble, né? Então, a gente tem coleções do mesmo sistema, nas mesmas condições, e as observações da estatística das medições feitas nesse sistema, né? Então, eu posso acompanhar temporalmente, né? E aí, o que eu vejo é que, se eu parar de forçar o meu sistema, né? Então, tiver uma situação em que ele estaria livre, só interagindo com o seu ambiente, a gente, mais cedo ou mais tarde, atingiria o estado de equilíbrio, né? O estado de equilíbrio térmico, aquele que a gente já discutiu muito, tá bom? Bom, para aqueles que já estão mais avançados na sua formação, sabe que essa reta aqui não é uma reta, né? Então, a gente tem pequenas flutuações, são mínimas, né? E quando a gente está no limite termodinâmico, aí é que elas são minutas mesmo, mas não é essa coisa imutável, né, num determinado valor. A gente tem pequenas flutuações, mas na escala macroscópica elas são irrelevantes, tá? Então, aonde é que eu quero chegar? Esse é o arcabouço, os elementos e tudo mais, estado de equilíbrio, processos e tal, da termodinâmica padrão, da termodinâmica de equilíbrio, que já nos permite ter ganho conceitual muito grande, mas a grande verdade é que a vida ocorre fora do equilíbrio, tá? Vida é fora do equilíbrio. Nós estamos fora do equilíbrio com o nosso ambiente, tá? E isso, apesar, então, dos estados de equilíbrio serem uma classe de estados extremamente representativa, porque, como eu falei, num processo livre em que o sistema interage com o seu ambiente, o que a gente vê naturalmente é a obtenção do estado de equilíbrio térmico, né? Então, essa é uma classe que não dá para se ignorar, mas a grande maioria das observações do que a gente tem no dia a dia são estados fora do equilíbrio, né? E aí você pode se perguntar, bom,
Então, se vida é fora de equilíbrio, deve ter um grande interesse em fazer a descrição de sistemas em não equilíbrio. E há, de fato há. Só que aí um problema é de que fica muito complicado. Tá certo? A descrição, a mecânica estatística de não equilíbrio é uma descrição muito laboriosa, tá? Mas isso não impediu que a gente tivesse os primeiros esforços, tá certo? Em tentar descrever aqueles sistemas que estavam muito próximos ao estado de equilíbrio. Isso nos levou ao que já é bem conhecido, teoria de resposta linear, então isso remonta a 1930, Onsager, tá? E que nos traz teoremas relacionando flutuações e dissipação, um arcabouço muito bonito, certo? Então, só para dar um lance aqui, tipicamente na teoria de resposta linear, quando a gente perturba o sistema, a resposta do sistema ela é proporcional à perturbação, né? Então, a gente diz que nós estamos no regime linear, de resposta linear, tá bom? Mas, largado essa perturbação, aí o sistema, inevitavelmente, acaba relaxando para o estado de equilíbrio, tá? Então, como eu comentei, Onsager isso é 1930, bastante tempo atrás, e aí a perspectiva de Onsager, que é muito interessante, é de que seria indistinguível, tá certo? A gente é quase natural você considerar de que aquelas flutuações que a gente observa próximo, quando o sistema está em estado de equilíbrio, que não é imutável, a gente tem flutuações nas quantidades, elas deveriam ser indistinguíveis se a perturbação que a gente faz no sistema, se a gente força o sistema de maneira muito fraca, tá? Então, esse é o que é chamado de hipótese de regressão, e aí ele consegue construir relações, né, entre o que a gente tem de relaxação de um estado de não equilíbrio e as flutuações espontâneas que a gente observa para o sistema no equilíbrio, tá? Então, isso são quantidades de desvios, né? Delta A, que representa o desvio em relação ao valor esperado, ao valor médio, o valor de equilíbrio, tá? Então, há um ganho conceitual e a gente consegue ver uma característica dessas flutuações que estão sempre presentes no sistema, né? Então, já comentei, então, para a resposta linear, não pode ser, o resultado nos demonstra que não é possível distinguir se você perturbou ou se era uma flutuação espontânea do estado de equilíbrio, tá? Bom, eu não botei aqui a formulação, eu ainda estou na parte de introdução, então não queria trazer coisas muito pesadas, mas acreditem, é bastante laborioso você ir além desse regime, que é o de regime de resposta linear, né? Então, você rapidamente, suas contas crescem e sem grandes ganhos conceituais, tá? Então, bom, o que é que a gente tem, e teve um impulso muito grande com o aparecimento da igualdade de Jasinski, que é o que a gente chama de teoremas de flutuação, né? Então, a perspectiva padrão da termodinâmica é uma perspectiva de desigualdades, né? Como eu disse, a termodinâmica nos diz, você pode chegar até aqui, daqui você não consegue passar. Então, isso é típico, as desigualdades estão sempre presentes na análise de sistemas termodinâmicos. E aí, de maneira muito interessante, tá? Então, aqui é trabalho, energia livre, então trabalho teria que ser sempre maior ou igual do que a variação de energia livre, tá? Com um estudo bem específico, né, mas ao mesmo tempo ele é bem geral, incrivelmente geral, porque não faz uso de perturbação fraca, né, do tipo de interação do sistema com as outras partes. É realmente bastante geral, mas ele é simples conceitualmente.
Os teoremas de flutuação podem ser construídos trazendo igualdades. Então, perceba que nós temos aqui uma desigualdade, tá? E o teorema de flutuação, toda vez que eu mexo o mouse aqui, vai aparecer aquela coisa. Mas percebam que agora eu tenho uma igualdade entre o que eu meço de relação a trabalho, da exponencial do trabalho, com a exponencial da variação da energia livre. E aqui tem algo crucial, porque é assim, este lado esquerdo, eu não vou entrar em detalhes no protocolo, como se constroem esses teoremas de flutuação, já temos artigos de revisão belíssimos e Jazins que escrevem maravilhosamente bem, indicando como fazer isso, mas o grande ponto que eu quero trazer para vocês aqui é que a gente tem uma igualdade relacionando uma quantidade de equilíbrio, porque a energia livre é função de estado, então ela é quantificada para estados de equilíbrio. Então a gente tem um lado relacionado a propriedades de equilíbrio, e nós temos um outro que é trabalho, que depende do processo, e o processo, ele tem, dependendo de qual caminho que você escolha, você vai ter flutuações, pode ter flutuações distintas. Tá? E aqui o que está sendo dito é que se você fizer várias realizações do seu mesmo experimento, seguindo o mesmo protocolo e tudo mais, quando você fizer a estatística de ensemble, quando você somar tudo, então cada realização, como as flutuações são aleatórias, cada realização vai ter um valor de trabalho diferente, mas quando você fizer a média desta função dividida pela energia térmica, né, pela temperatura, você vai ter meios de determinar uma propriedade de função de estado, que é a variação da energia livre, conectando o ponto inicial, que por hipótese é térmico, de equilíbrio, e o ponto final. Tá? Então, seguindo, qual é o grande ponto, então, o porquê de buscar essa descrição melhor, ou investir tempo na descrição de sistemas fora do equilíbrio? É porque hoje em dia, com os avanços que nós temos, não apenas em física, tá, mas em todas as áreas, a gente chegou na escala de poder acompanhar máquinas submicro, né, máquinas muito, muito pequenas. E talvez o maior paradigma dessas máquinas, que hoje já é meio comum, linguagem comum, são os motores biológicos, né? Então, a gente sabe que no nosso organismo temos determinadas estruturas que operam como máquinas, realizando determinadas tarefas, e que a combinação de todas, né, de todas essas tarefas, permite, por exemplo, a manutenção da vida. Então, não é pouca coisa o interesse. Então, se a gente conseguir descobrir como a quinesina trabalha, como esse motor trabalha, a gente pode evitar distúrbios associados por falhas nesse motor, tá certo? E assim tem outros vários inúmeros exemplos de que ganhos conceituais, o entendimento de como o processo se dá, permitiriam a gente ter ganhos de aplicação substanciais. Né? Como o Zé comentou, e ele foi extremamente generoso, esse é o problema de amigo falar, apresentar os outros, eu trabalhei em computação quântica, né? Eu trabalho em computação quântica, é uma das vertentes. E isso, a computação quântica, com todo o seu interesse, e, claro, outros mais que se somaram, permitiram um desenvolvimento tecnológico, experimental, né? De muito esforço, de muita dificuldade para sanar a influência do ambiente externo na destruição das coerências quânticas observadas nos sistemas. Hoje, nós temos coisas que nós fabricamos, tá certo? Nós é modo de dizer, né? Eu não fabrico nada, infelizmente eu sou um teórico, um experimentalista frustrado, né? Mas, por nós, a humanidade hoje já constrói esses dispositivos que operam no regime quântico por demanda. Então, a gente vai lá, aperta um botão, altera um fluxo magnético, uma corrente, e assim por diante. Isso é real, tá certo? Eu vou mostrar algumas
figurinhas aqui de realidade. A gente está falando de coisas que são feitas em laboratório com excelente controle. E aí, talvez o paradigma disso, né, o que talvez tenha mais visibilidade por tudo, seja o computador quântico, e aí para vários de vocês pode ser que um computador quântico seja algo esotérico, né, ou o gato de Schrödinger, ou a gata de Schrödinger lá dentro do computador, decidindo o que vai acontecer. E a verdade é que, apesar de parecer coisa de ficção científica, porque envolve conceitos de emaranhamento, né, então acredito que é comum de todos o gato de Schrödinger, a gata de Schrödinger, né, um experimento mental de vivo e morto, né, se eu não estou observando, seria um estado zumbi, que diabo é isso? Então, a gente tem questões filosóficas que a mecânica quântica lida no dia a dia, tá certo? Mas emaranhamento, esta propriedade quântica, ela tem nos permitido a construção de máquinas com o intuito de fazer computação que, para tarefas específicas, algumas poucas tarefas, pelo menos é o que a gente tem até agora, revelado experimentalmente, a gente teria um ganho apreciável na computação. Né? Então, um melhoramento no processo. Tá? E só para dizer que não é ficção científica, desde 2014, tá certo? A gente já tem companhias que vendem, tá, um computador quântico, muito limitado. Agora, na verdade, em 2020 e 2021 são esperadas coisas realmente majestosas, mas já em 2014 a gente já tinha algo que a Time gastou a capa, né, para anunciar ao mundo de que havia o claim, né, alguém estava dizendo que já tinha construído um computador quântico e valeria apenas 10 milhões de dólares na época, tá? E operava a temperatura bem baixinha. Tá? O foco não é esse, o foco... sim, aí, bom, essa mesma companhia hoje já nos oferece um computador muito maior, de 5.000 qubits, tá certo? Então, você pode comprar tempo nisso. Não é uma única companhia, a IBM, então, cada um de vocês, se tiver interesse, já pode ir no site do IBM Q Experience e simular um protocolo quântico usando um computador quântico baseado em dispositivos supercondutores. É muito bacana, é de graça. Sugiro que você, quem tem interesse nisso, entre no site, né? Só precisa fazer um cadastro, é algo muito bacaninha, tá bom? Além disso, é importante, porque estou falando Canadá, Estados Unidos, mas nós temos outros participantes nessa história. A China está fortíssima na parte, principalmente de patentes, né, e de comunicação, então, isso nem se fala, de comunicação quântica. Então, hoje, a China já tem satélites, já tem o que a gente chama de internet quântica, né, links de comunicação quântico. Então, o que eu quero trazer para vocês é uma perspectiva do seguinte: é uma realidade. Se vai trazer ganhos ou não, toda aquela coisa, né, que se espera, aí é uma outra história, mas é uma realidade que hoje a nossa geração e as gerações futuras vão ter que saber lidar com estes dispositivos, com esses motores, né, que operam em escalas onde o regime quântico não pode ser desprezado, certo? Então, é aqui que depois de todo esse caminho, eu entro na termodinâmica quântica, tá? Então, a ideia é o estudo de sistemas quânticos, da energética, de troca de energia, né? da evolução do sistema, de predição, tá? E aí o sonho, assim, a pergunta natural que emerge é se o que a gente tem lá no macro, a gente vai observar aqui no micro, né? Nesse regime que claramente a termodinâmica não foi pensada para isso, está muito fora dessa ideia. E está muito fora, está muito fora, porque os estados quânticos são estados fora do equilíbrio, tá certo? E nada macro, né? A gente está falando de sistemas pequenos. Por enquanto, efeitos quânticos macroscópicos são muito restritos a experimentos controlados, tá?
Então, haveria quebra de limite termodinâmico. Então, aquelas duas pernas, né, de estados de equilíbrio nós não temos aqui, né, ou não queremos ter, porque se eu tenho estado de equilíbrio térmico, ele é clássico, então não tenho ganho. E tem uma outra quebra que eu estou falando de coisas diminutas, não tenho o limite termodinâmico. Então, volto a insistir, é natural você perguntar, e é natural você esperar que nada valha, tá bom? Mas não custa perguntar, certo? E se surpreender ou não, né, com os resultados. Além disso, como na computação quântica, que a gente tem já alguns algoritmos, então, por exemplo, para pagar o tributo, o algoritmo de Shor é um algoritmo que permite a fatorização de um número extremamente, qualquer número, né, mas em especial um número extremamente grande, de maneira eficiente. O que classicamente, até hoje, a gente não conhece nenhum algoritmo clássico que seja eficiente para essa tarefa. Então, quântica, lógica quântica, mecânica quântica, permitiu a gente dar um salto em relação ao que é estabelecido classicamente, pelo menos em computação. E aqui você poderia se perguntar a mesma coisa. Bom, será que a gente pode ter algum ganho, né? Processos mais eficientes, né? Notem, isso são questões completamente naturais, né? Se fazem sentido ou não, aí a experimentação, a verificação, as hipóteses, os testes é que vão nos dizer, certo? Bom, em relação aos teoremas de flutuação, quando eu trabalho com quântico, tá? A gente pode obter os mesmos resultados do que está estabelecido classicamente. Por exemplo, a igualdade de Jasinski, que eu só pincelei um pouco atrás. Tá? Logo de cara já aparece um problema, e aí é aquela coisa da gente não apreciar o básico, né? É a coisa mais simples. Lá em Física 1, a gente bate tanto no martelo, né, dizendo, olha, trabalho depende do caminho, trabalho depende do processo. E aí, quando chegou no quântico, a gente esqueceu disso. Então, eu digo, a gente, a comunidade, né? Passou-se muito tempo tentando se apresentar uma formulação de operador hermitiano para trabalho, porque, olha a lógica, trabalho é energia é um observável, então eu tenho um operador hermitiano associado a trabalho. Né? E só agora, recentemente, nos anos 2000, é que ficou claro, né, de que trabalho não é um observável nesse sentido de que, com uma medição, eu obtenho os autovalores, né, os valores do observável possível associado a isso. Eu tenho que falar da história, do caminho que foi tomado. Tá? Bom, mas aí, não há consenso sobre definição de trabalho e calor no regime quântico, e essa é a motivação do que eu vou discutir mais na parte técnica. Tá? Você pode oferecer possíveis definições, óbvio, né? Então, por exemplo, essa definição que fez muito sucesso de que você mede no início, certo? Seu estado mede a energia, faz o processo físico e no final mede a energia e determina trabalho como a diferença das energias. Claramente, quem já está maduro na primeira lei sabe que isso só pode ser verdade, essa associação direta, se não tiver tido troca de calor no processo. Né? Então, esta definição de trabalho, ela é oferecida e ela recupera os os teoremas de flutuação quando a gente tem evolução de sistemas físicos fechados, né? Sem trocas térmicas. Em sistemas abertos, fica a pergunta, né? Se eu utilizo esse protocolo de determinação de variação de energia, ao final eu não vou saber qual é a porção que veio de trabalho e qual é a de calor. E isso representa dificuldades muito grandes no estabelecimento ou na definição de trabalho e calor. Então, vejam que interessante, né? Uma quantidade tão natural, newtoniana, trabalho e tal, que é integral de linha, e aqui a gente está patinando, a gente não consegue ainda, né? Não consegue, temos algumas propostas, mas não há consenso de que a gente vai ter uma definição única para todo e qualquer processo. Aqui é importante comentar que o Brasil tem tido resultados relevantes, então esse é um grupo da UFABC, juntamente com o pessoal do CBPF, e eles, já na época de 2014, foram um dos primeiros pioneiros a verificarem
experimentalmente utilizando um sistema de ressonância magnética, nuclear magnética, para verificação de teorema de flutuação quântico. Tá? Aqui eu destaco o fato de que, no caso, closed, né, fechado. Tá? Então, aqui é só para dizer, eles têm figuras muito bonitas, convincentes, que revelam de que eles conseguiram atestar teoremas de flutuação no regime quântico para sistemas fechados. Além deles, então, só para revelar, porque existe um certo preconceito, né, o nosso governo, infelizmente, tem alimentado isso, os chineses também têm trabalhos excepcionais, tá? Então, eles, por exemplo, também têm, em 2014, uma verificação usando íons aprisionados do que é chamado da igualdade de Jasinski quântica. Tá? Então, o que eu quero trazer é de que nós estamos na seara das ideias, do debate, das proposições, e também estamos num momento de testar coisas, de pôr a mão na massa e verificar, tá certo? O que é muito estimulante, né? Muito estimulante, porque no mundo da teoria, sem a determinação da natureza, né, do que é ou não, a gente pode ter vários modelos, parecem corretos, mas quem decide, em última análise, é a natureza. Né? Aqui é só para ter uma ideia, por exemplo, esse é um experimento quântico de íons aprisionados, eles fizeram 5, 10 a 6 experimentos, repetições do experimento, e nesse sistema eles conseguem manter a coerência quântica, o caráter, a natureza quântica do sistema, por a escala de tempo de segundos, né? Segundo, poucos, né? Não muitos, mas, nossa, isso é tempo demais para fazer muita coisa. Tá? Bom, aí vem a história, né? Ok, então temos essas coisas de poder testar, seriam as leis ainda válidas, né? Conservação de energia, a segunda lei entrópica, será que a gente teria, né? Então, o que a gente tem até agora, então essa é uma área em desenvolvimento, é de que toda vez que eu faço esses experimentos, e obviamente, experimento único, não vai nos trazer nenhuma informação se leis são ou não satisfeitas, né? Então, eu preciso de repetição e de estatística, tá? Então, quando eu vejo a estatística, as médias, as quantidades que eu elejo para caracterizar o meu sistema físico, quando eu faço muitas repetições desse experimento, em condições controladas e tal, mesmo no regime quântico, por incrível que pareça, né? Pode ser surpreendente para uns, para outros não, vamos respeitar, mas, por incrível que pareça, o que a gente tem estabelecido para a termodinâmica, no seu limite de validade, estados de equilíbrio, né, envolvendo estados de equilíbrio, o que a gente tem observado das evidências experimentais é de que permanecem válidos, certo? Permanecem válidos. Então, é algo muito surpreendente, né? Ainda está sendo experimentado, testado, mas isso é uma coisa interessante. Se alguns de vocês teve a oportunidade de já ser exposto à área, talvez tenha caído em coisas desse tipo, em trabalhos em que destacam de que a eficiência de Carnot seria batida com uma máquina quântica, com a máquina nano, tá certo? E aí tem que ter muita cautela, porque e isso também já na termodinâmica, só que como é uma teoria mais velha, já está mais estabelecida e as pessoas já sabem os vales da morte, né, que não devem ir, senão vai dar errado. Então, a gente sabe que é preciso comparar banana com banana, maçã com maçã, abacaxi com abacaxi, senão, né, fica difícil você afirmar as coisas, né? Então, por exemplo, essas publicações aqui são meio controversas, porque para uma parte da comunidade está se comparando não uma máquina de Carnot, mas uma máquina quântica com o análogo de Carnot, que não se aplica nessa situação. E aí você poderia dizer, putz, mas então, apesar de todos os avanços, de todo o estímulo e tal, a gente não conclui nada, a gente não tem nenhuma evidência de que se a gente operar quanticamente vai haver um ganho quando a gente faz análise justa, o comparativo justo com o que seria clássico naquela situação. E aí, felizmente, né, em 2019, tanto resultados teóricos quanto experimentais nos
trazem evidências boas, muito boas, de que não eficiência, tá? Mas potência, pelo menos para a proposta do experimento deles, potência, poderia a gente ter uma potência maior operando quanticamente quando compara-se com máquina análoga, uma máquina clássica análoga. Tá? Então, é esse Physical Review Letters de 2019. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas é muito bonito. É muito bonito. E aqui, vocês vejam as barras de erro e tudo mais. É uma evidência muito boa para considerar de que efeitos quânticos, sim, podem trazer ganhos, né, em operações nesse tipo de sistemas. Tá bom? Então, agora eu vou entrar na parte técnica, tá certo? E aí o que a gente tem, o que eu espero ter mostrado para vocês nessa parte introdutória, ou mais narrativa, né, é de que a termodinâmica quântica envolve aspectos fundamentais de física, de ciência básica e práticos, tá certo? E que a grande verdade é de que a área está na sua infância. Tá certo? Está dando seus primeiros passos. E como é natural, toda vez que você está começando algo, não é claro para onde você deve seguir, para onde você deve apontar. Então, hoje, na comunidade, a gente ainda tem um estado de resultados ou de abordagens que são conflitantes, tá certo? O comparativo não parece ser adequado, e esse tipo de figura é meio que para dizer que, por enquanto, a gente está num estágio de que não há o nosso norte de dizer, não, está bem estabelecido todas as fundamentações, a gente tem que seguir por esse caminho, então a gente tem várias rotas a serem testadas e verificadas, e aí vem a coisa que é o mote da minha discussão, que, na minha visão, isso tem que ser estabelecido pela natureza. Certo? Não pode mais ter... a gente não pode, de novo, cair na inversão, que já ocorreu algumas vezes em ciência, de achar que a teoria vai dizer o que a natureza vai determinar. Eu lamento, tá certo? Lamento. Aí não é física, tá certo? Não é física. Você está falando de matemática muito bela, lindíssima, tá? Mas física, esse compromisso de escravidão com a natureza, eu lamento, a teoria não pode superar. Ela pode prever, né? E aí você vai lá e testa, e aí tem todo um ganho conceitual, tá? Então, na minha visão, a gente ainda tem perguntas a serem respondidas. A primeira, se isso faz sentido, tá certo? Se a gente merece, se deve ter realmente alguma expectativa de vantagem. E aí, quando você entra na seara de quântica, aí tem questões muito belas, né? De discutir definição de parte de todo, né? Então, a gente sabe que a mecânica quântica, em determinados estados, não faz sentido falar da parte se não falar do todo. Okay? Então, a gente começa, e é nesse tipo de regime de acoplamento forte, onde essas fronteiras clássicas de realidade local perdem todo o sentido, que a gente quer operar. Tá? Na verdade, é esse o ponto. Okay? E ter dinâmica, né? Determinar o que, de fato, a gente vai observar. Então, a minha perspectiva, que é o trabalho que eu vou comentar agora, a gente vai tomar uma perspectiva de que o universo que a gente vai considerar, ele tem que ser tratado quântico. O universo é quântico, tá? Se você não acha que o universo é quântico, então, infelizmente, minha palestra não é para você a partir de agora. E eu vou adorar a gente poder discutir, debater sobre isso, mas hoje, com as evidências que a gente tem, né, são restritas, e é sempre assim em ciência, o que a gente tem é considerar que a mecânica quântica, apesar de todas as suas estranhezas, vamos dizer assim, é a teoria que descreve a natureza. Então, a minha perspectiva aqui vai ser, eu vou tratar um universo quântico e vou me perguntar se eu consigo, disso, só desta hipótese de que o universo é quântico, ter uma descrição em termos de elementos de termodinâmica usuais, tá? De trabalho, calor, entropia. Então, é isso
que eu vou buscar aqui, que eu vou apresentar para vocês. Então, às vezes é preocupante confundir religião e ciência, mas é como se eu tivesse criado uma religião, né, e que o universo é quântico e nada nos faltará. Então, essa é uma frase, né, bíblica, né, bíblica é o Senhor, o meu pastor, e nada me faltará. Né? Então, aqui é um perdão, né, do uso, mas seria essa a ideia. Eu não vou exigir, eu não vou pôr nada no meu universo que não seja o que já está estabelecido previamente dele ser quântico. Tá bom? Então, essa é uma perspectiva de que a gente quer ver emergir as quantidades, as características termodinâmicas que a gente está habituado classicamente. Então, nessa igreja, por enquanto, a gente só tem 4 mandamentos, tá certo? Tentar ser o mais enxuto possível, né? E aí, esses mandamentos são que o todo, o universo, vai evoluir seguindo a equação de Schrödinger, certo? Aí, bom, eu imagino que tenhamos vários alunos no ciclo básico ainda, eu lamento, eu vou perder um pouquinho para vocês, mas a equação de Schrödinger é o postulado fundamental que nós temos para determinar a evolução de estados quânticos, dos sistemas quânticos, tá? Então, esse é o meu primeiro mandamento, o universo evolui no tempo seguindo a equação de Schrödinger, onde a gente, em tese, pensaria ter o hamiltoniano desse universo. E o que a gente for dizer sobre as partes, então eu posso ter um universo bipartido e tal. Desculpe, William, desculpe, mas fica aí, você ouviu algo do tipo equação de Schrödinger que você vai mais adiante ver a beleza da coisa. Tá? Quando eu vou falar da parte, certo? Então, a parte, eu vou olhar em termos do que eu consigo extrair estatisticamente de medições. E aí a gente sabe que é o estado reduzido, né, o chamado matriz parcial, tá, do meu sistema, que nos fornece toda a estatística que a gente pode obter dos experimentos. O terceiro mandamento é de que a dinâmica clássica ela deve emergir naturalmente da quântica. Então, eu estou supondo que a clássica é um limite do quântico, tá? E o quarto mandamento, ver se o pointer desaparece, é supor de que, para evoluções unitárias, eu espero que a entropia do universo seja preservada, não seja alterada. Então, são os 4 mandamentos, tá certo? E aí, aqui, esse é um trabalho conjunto com Daniel Valente, Robson Ferreira e Tiago Verlang, tá? Onde a gente tem a ideia do seguinte, a gente vai seguir essa linha de que o universo é quântico e tentar quantificar as grandezas disso e nada mais, e associado a um sistema físico realizável que, em tese, a gente poderia medir no laboratório. Então, aquela coisa de propor algo factível de ser testado. Essa foi a nossa filosofia. E o sistema é um dipolo quântico interagindo com um campo eletromagnético, certo? Então, basicamente, a ideia é jogar luz no guia de onda, você ter um dipolo, certo? Interagindo com esse feixe de luz e ver a dinâmica da interação, a dinâmica energética entre esses caras. Então, aqui no desenho teórico, a gente teria um pulso de luz passando pela guia e pelas observações de detectores no final das guias, do guia, né, da guia, a gente poderia inferir, certo, o que aconteceu durante o processo. Então, essa é a ideia. Tá? Classicamente, o trabalho realizado num dipolo, se você já fez eletromagnetismo, ou talvez a física 3, talvez no Moisés já tenha, é algo desse tipo, então campo elétrico e a variação temporal do dipolo. Tá? Se eu estiver pensando em um campo elétrico clássico interagindo com um dipolo quântico, então a modificação que você chega é de que você tem um campo elétrico clássico e a variação do valor esperado do dipolo. Tá? Mas a gente não vai fazer uso nenhum desses, nada disso. Tá? Então, basicamente, eu estou vendo que eu já estou 4 minutos comendo no meu tempo, então eu vou avançar um pouquinho mais rápido, porque aqui é uma parte mais técnica, certo? Eu só vou, então, pontuar os elementos e quem tiver interesse, eu vou adorar discutir.
Então, meu universo é um sistema de 2 níveis interagindo com o campo elétrico. Então, para quem já está treinado em mecânica quântica, consegue perceber que esse é um hamiltoniano de sistema de 2 níveis, onde eu tenho um gap ômega zero. Esse daqui é uma coleção, né, de modos que descreve o meu campo eletromagnético, e eu tenho um termo de interação de dipolo. A partir daí, essa é a hamiltoniana do meu universo. Tá? Aí aqui tem uma característica que esse modelo, com essa interação, há conservação de excitações no sistema, a gente faz uso disso, e o grande ponto é de que a gente não quer fazer nenhuma aproximação na determinação do que virá. Tá? Por quê? Porque há muita discussão sobre o regime de validade das aproximações quando a gente quer descrever aquilo de maior interesse, que é o regime de acoplamento forte. Então, esse é um modelo que nos permite ter, sob determinadas condições, soluções exatas, sem ter que fazer nenhuma hipótese sobre a interação. Então, tipicamente, o que a gente tem é um dipolo, um sistema de 2 níveis interagindo com um contínuo de níveis associados ao campo eletromagnético, tá certo? E aí a dinâmica, então, essa é a função de onda mais geral para a condição de termos, estarmos restritos ao subespaço de 0,1 excitação, no meu sistema, e aí, colocando isso na equação de Schrödinger, a gente ganha 2 equações acopladas, tá certo? Onde as amplitudes de probabilidade a gente consegue determinar, tá? Sem aproximação, cálculo analítico, tá bom? E a gente consegue obter algo que é a emissão espontânea que tem nesse sistema, que é o ômega zero. Tá? Então, tudo se mostra consistente com o que a gente vê na natureza. Tá? E aí, a beleza aqui, nesse problema, é de que se a gente for olhar o valor esperado do momento de dipolo e do campo elétrico para o subespaço de interesse, todos os dois são zero. Então, perceba bem, a gente vai ter o campo eletromagnético interagindo com o dipolo, certo? E as quantidades que são usadas na descrição clássica ou semiclássica, elas são nulas para o regime que a gente está discutindo. Então, não teria trabalho, o meu sistema o meu campo não realizaria trabalho. E aí vem uma pergunta, né, se a formulação totalmente quântica nos traria alguma coisa relacionada a isso. Então, aqui é só resultado, tá? O importante é que é só para mostrar que a gente consegue determinar aquele operador, aquela matriz de densidade reduzida, que vai nos dar informação sobre o sistema e sobre o banho. A gente tem tudo isso, tá? Esse pointer se mostrou piorado, mas tudo é calculado, tá certo? E eu vou passar esse de cá. A gente consegue colocar em termos de equação mestra, então quem já tem familiaridade em termos de sistemas quânticos abertos sabe que isso é a ferramenta chave, né, para a descrição. Então a gente consegue determinar tudo isso. E aí o interessante é que a gente com esse procedimento, a gente passa a ter agora um hamiltoniano efetivo para o sistema, para o dipolo, que está dependendo do tempo, devido à interação, então esse é o termo que é oriundo da interação entre dipolo e campo, e ele passa agora a variar no tempo, tá certo? Beleza, a mesma coisa para o reservatório, ou o banho. Tá? Aí o interessante é que neste tipo de formulação, se a gente observa os valores esperados para os hamiltonianos efetivos, aqueles que estão associados à equação mestra, a gente vê que cada um deles, então isso não foi posto à mão, isso saiu naturalmente, cada um deles tem para si metade do termo de interação. Tá? É algo peculiar. Hoje a gente já sabe que outro tipo de interação, outro tipo de sistema, não guarda essa relação 50%, 50% de distribuição do termo de interação. Muito bem, aí a gente pode testar, tá certo? E o importante aqui é o seguinte, eu consigo, com essa formulação, encontrar situações que são bem estabelecidas
para a nossa termodinâmica. Que situações são essas? Situações de estados de equilíbrio térmico. Então, por exemplo, para um determinado valor de parâmetro, o que eu observo para o estado físico do meu sistema, aquele estado reduzido, é de que ele é um estado térmico. Eu posso atribuir formalmente, sem nenhuma dubiedade, uma temperatura a ele, tá certo? Então, essa formulação me permite buscar os resultados da termodinâmica de equilíbrio e ver se o formalismo casa com o que a gente tem da velha termodinâmica. E aí, a história é que sim, tá certo? O que a gente tem é um casamento entre o que a gente calcula para a variação de entropia e o calor trocado, tá certo? Com determinadas definições de calor. Então, do que está posto aqui, note, sem nenhum elemento extra, a dinâmica quântica, na situação em que a velha termodinâmica é bem estabelecida, de estados de equilíbrio, ela satisfez, ela reconheceu os resultados que a gente tem para a termodinâmica macroscópica, tá certo? Bom, uma coisa interessante é que aí você pode se perguntar, então, resolveu o problema da definição de trabalho e calor, né? Bom, eu te disse os valores nominais, eu consigo calcular os valores nominais, certo? De trabalho e calor. Mas eu tenho inúmeras formas. Por exemplo, aqui eu tenho 4 formas diferentes, todas elas funcionalmente distintas, em que dariam aquela mesma quantidade, aquele mesmo valor nominal de calor. Então, qual é o ponto aqui? O ponto é que, para esse regime, para essa situação, eu não posso advogar se a definição de calor que eu estou postulando, né, ela é uma boa definição, porque há uma degenerescência em definições de calor que me trazem os mesmos resultados. Tá? Mas, se eu for para uma situação distinta e fizer quantificar, aí eu vejo que aquela indeterminação, aquela degenerescência nos calores, vamos dizer, nas expressões de calor, ela é quebrada. Antes eu tinha essas 4 definições todas iguais, e para esse tipo de situação, eu quebro a degenerescência. Eu tenho 3 iguais, mas eu tenho uma que é diferente. Certo? Eu tenho uma que é diferente. E essas quantidades aqui são quantidades que eu tenho acesso no laboratório, nesse experimento. Tá? Então, perceba que aqui agora, então, a gente teria meios de pelo menos testar se esta definição aqui de Q2, se ela é satisfeita via experimento. Então, na teoria, na terra maravilhosa da teoria, eu tenho 4 definições aqui, certo? Que funcionam para o caso estabelecido de equilíbrio térmico, e que aqui são quebradas, né? Eu ainda tenho uma degenerescência com 3, o ideal era que tivesse toda a quebra, degenerescência, mas, bom, aconteceu que só Q2 foi quebrado. Tá? Então, vou terminar. O ponto aqui, eu não vou entrar em detalhes, o ponto é que a gente consegue relacionar com características do experimento, desse experimento típico de guia de onda, feixe de luz interagindo com o dipolo, a gente consegue indicar as grandezas, tá certo? Para verificação experimental e para testar, afinal, qual deveria ser, se alguma delas, daquelas definições de trabalho e calor. Então, eu vou encerrar com as conclusões, que são basicamente o seguinte: de uma descrição puramente quântica, sem nenhuma outra hipótese, certo? Primeiro a gente conseguiu resolver um problema limitado, bem específico, certo? Mas que nos permitiu fazer o cálculo exato e identificar grandezas físicas associadas com o que está acessível experimentalmente, tá? Aí a gente identificou trabalho com a contribuição da parte unitária e calor com a contribuição da parte não unitária. Então, quem tem familiaridade com sistemas quânticos abertos sabe que é meio que natural esperar uma relação deste tipo.
Tá? E com esse tipo de abordagem, a gente conseguiu tornar a coisa inteiramente consistente com o que a gente tem para a termodinâmica de equilíbrio, mesmo se tratando de um sistema puramente quântico, tá? Não, volto a insistir, não foi feita nenhuma aproximação, tá? E a gente conseguiu também estabelecer relações entre produção de entropia e o calor, né, no processo. Então, a gente ficou bastante feliz, claro, quem é o pai sempre acha o seu bebê bonito, né? Mas porque, assim, pelo menos a gente tem uma possibilidade de descartar ou não o que foi feito, né? E indicar futuros estudos, né? Agora, quem tem que determinar, não sou eu que vou dizer que prefiro Q1, Q2 ou Q3, porque agora é a natureza que tem que me dizer. Então, com 10 minutos de atraso, né, eu peço desculpas à audiência, eu realmente não gosto de tomar tempo. Eu nem tinha reparado que Anderson já ligou a câmera dele, então, para indicar que eu já passei do meu tempo, foi muito elegante. Eu agradeço demais a oportunidade e estou aqui aberto a perguntas e críticas. Obrigado, gente. Fred, muito obrigado, seminário muito bom, extremamente interessante. Gostei muito, né? Deu para aprender bastante coisa aí sobre a parte termodinâmica em nanodispositivos. Bom, vou deixar agora aberto, né, para perguntas, né? Quem tiver querer fazer algumas perguntas para o Fred, pode abrir o microfone e fazer perguntas diretamente a ele. Está aberto aí as perguntas. Estejam à vontade aí para fazer perguntas. Olá, Fred. Opa, Marconi. Tudo bom? Você poderia comentar um pouco como é que essa construção está relacionada, para quem já teve alguma oportunidade de ver, sobre a respeito da construção do modelo de caldeira Legat, né? Que também é uma construção de sistema quântico e se preocupa com os efeitos de dissipação. Como é que esses dois universos se comunicam? Perfeito, Marconi. Então, essa é uma pergunta ótima, porque aqui a gente tem vários elementos que claramente remontam à caldeira Legat, para quem já teve a oportunidade de ver. Então, caldeira Legat, caldeira, é importante dizer isso para valorizar, né, o Tupiniquim, que caldeira é um brasileiro, tá certo? O único defeito que eu encontrei nele é que ele é flamenguista, mas, bom, ninguém é perfeito. Então, Caldeira é Amir Caldeira e Legat é Anthony Legat, ganhador de prêmio Nobel. Tá? E a tese do doutorado de Amir é uma tese em que é a primeira formulação microscópica, certo? Em que você tem, de uma formulação hamiltoniana, a possibilidade de ter efeitos dissipativos, tá? Que é o que a Marconi está trazendo. Então, é o paradigma, é o grande paradigma. E aí tem que fazer jus também, e não diminuindo o trabalho de Amir e de Legat, pelo amor de Deus, é fantástico, mas é interessante ver como algumas pessoas são visionárias, né? A Feynman já tinha proposto, né, pensar na ideia de modelar o ambiente, aquele todo que a gente não tem interesse, né? Então, quando eu falo sistema, em geral, é aquilo que eu tenho interesse, que eu vou olhar, que eu vou medir, vou observar. E o resto, em tese, eu não teria, eu descarto, né? Eu não tenho interesse na sua observação. Feynman já tinha meio que sugerido considerar a modelagem de um ambiente térmico como uma coleção de osciladores harmônicos, tá certo? Então, isso fortemente baseado no que ele estava observando da emissão espontânea de átomos, né, interagindo com o campo eletromagnético, o estado fundamental, a gente sabe que ocorre a emissão espontânea, e Feynman era um cara de eletrodinâmica quântica, então não era uma coisa assim, havia um contexto, Feynman era um gênio, mas havia um contexto para ele pensar nesse tipo de coisa, e Caldeira e Legat deram um passo adiante, formalizaram e estruturaram. Então, o primeiro ponto de Caldeira e Legat é isso. Você elege uma parte do seu universo como sistema de interesse, você chama o resto de ambiente, tá?
tipicamente a gente chama de ambiente térmico, e tem interação entre eles. Tá? Aí o sistema, se é um spin, então, um sistema 2 níveis, se é isso, se é aquilo outro, se é um oscilador harmônico, tá? Você tem a sua modelagem deste ente, desta parte, e tem a modelagem do ambiente através de, que a gente chama de coleção de banho de osciladores. Aí, desta maneira, Caldeira e Leggett, eles conseguiram, no regime de acoplamento fraco entre o sistema e o ambiente, tá? Encontrar, verificar, para que em determinadas condições, a dinâmica do que a gente teria acesso da observação da parte do sistema físico, ela seria uma dinâmica dissipativa. Em especial, eles encontraram uma dinâmica de Langevin para os valores esperados. Tá? Aí aqui tem muito disso, né, de sistemas abertos, só que a gente quis evitar ao máximo a formulação Caldeira-Leggett no que é padrão da sua apresentação, que é pensar no acoplamento fraco entre sistema e banho. Tá? Então, a gente tem todos os elementos, a gente tem um sistema, a gente tem uma coleção de osciladores, porque os modos lá na guia de onda formam esse contínuo, mas para a situação que nós temos aqui, bem específica, de aquela interação dipolar, de interação de polo e campo, e restrito a baixas excitações, só o regime o subespaço 0,1 de excitação, a gente conseguiu, por sorte, a gente não consegue para muitas excitações, mas para 0,1, a gente consegue a obtenção da solução exata da equação de Schrödinger. E aí, com isso, então, voltar aqui, porque eu acho que essa é a principal motivação da sua pergunta, com ρ, deixa eu voltar aqui, só mais um pouco, é importante. Então, note, Marconi, aqui que a gente tem o estado reduzido do sistema e o estado reduzido de B. Isso foi calculado analiticamente em termos das amplitudes de probabilidade que a gente tinha da solução do universo. Tá? Aí você diz, putz, mas Fred, apareceu uma equação mestra. Não essa ainda não tem a cara padrão. Apareceu uma equação mestra típica, né, de sistemas abertos. Bom, ela apareceu porque a gente derivou, né? Então a gente tinha lá, derivou e pôs na forma. Tá entendendo? Então, inclusive, foi interessante porque, apesar de bater muito isso no trabalho, quando a gente recebeu os pareceres, era do tipo assim, não, mas vocês estão usando a aproximação de acoplamento fraco, porque vocês têm uma equação mestra típica Lindbladiana de regime fraco de acoplamento. Mas não é. Calhou, porque para esse sistema tem a mesma cara, mas a gente não fez uso disso, tá? Ok, obrigado. Queria fazer uma pergunta também. Pode mandar. Deixa só, então, agradecer a presença de Moraes, que ele teve que sair, como eu demorei demais na apresentação, ele teve que sair. Obrigado, Moraes, pela presença. Fred, primeiro agradecer, valeu pelo colóquio, foi excelente, certo? Super interessante. E aí eu vou fazer uma pergunta do ponto de vista de um experimental, né? O que seria necessário para você implementar, testar essa proposição que vocês fizeram aí para quebrar quebrar a degenerescência, né, As definições, né? Da definição quântica de calor, né? Então, um guia de onda, né? Um regime de fóton único, e em algum momento eu vi que você teria que implementar um deslocamento Stark, né? Na verdade, o deslocamento ele sai naturalmente. Aí sai naturalmente, certo. Tá? Tem que trabalhar mais um pouquinho isso aí, só para... Sim, claro. Na verdade, é que eu vi que eu acabei gastando muito tempo na primeira parte introdutória, mas sim. Então, o que José Ferraz, meu amigo Zé, está perguntando é que ele observou um termo Stark, vou tentar encontrá-lo aqui, tá? Então, o que é que ele observou? Então, este termo aqui, cuja origem, esse G, então ômega está associado com as frequências que eu tenho na guia de onda, tá certo? De possibilidade, e G é a interação entre o dipolo e a guia de onda, e o campo eletromagnético, tá? Então, veja,
a interação entre sistema e campo eletromagnético fez com que a frequência natural do dipolo, que antes era ômega zero, algo constante, mudasse. Então passa a ter uma dependência temporal. E essa dependência é por conta, tá certo, da interação sistema dipolo com o campo eletromagnético. Então, essa é uma parte. A mesma coisa relacionado com a relaxação, mas vamos focar no termo start. Então, vamos seguir, papapá, pipipi, né? Com a identificação de que aquilo seria isso. Tá? Então, quando a gente vai... Então, perceba, aqui eu tenho uma proposição de trabalho e calor, tá certo? Que foi estendida no nosso trabalho. A Lick, Robert E. Lick, nos anos 70, já tinha meio que uma proposta, então a gente fez uma pequena reformulação aqui, então é inspirado no trabalho dele. Essa formulação de trabalho nos daria, se a gente fizesse o traço temporal, né, da probabilidade de excitação do dipolo e da taxa de variação do gap instantâneo do dipolo efetivo, né, aquele gap efetivo. Então, a gente consegue identificar esta parte como sendo um efeito start-shift, né, dinâmico, porque está variando no tempo, mas isso saiu naturalmente da formulação. De novo, a gente não pôs nada, todos os ingredientes estavam lá, o bolo cresceu, e é isso que está aí o bolo. Agora, a gente está meio sem saber se o bolo tem gosto de laranja, cravo, laranja, pera, esse tipo de coisa, fazendo uma analogia com as diferentes formulações para calor. Então, nessas formulações, a gente tem, através do acompanhamento do detuning, né, da frequência do fóton emitido pelo dipolo. Então, a dinâmica passa o pulso pelo dipolo, a absorção, e quando ele emitir, ele vai emitir com aquela frequência instantânea que a gente tem da dinâmica efetiva dele. Tá? Então, o processo de interferometria, por exemplo, de verificar os desvios nas frequências dos fótons incidentes, dos fótons que saíram, foram reemitidos, aí a gente teria a caracterização desta quantidade, né, do gap, e aí isso permitiria, aí voltando nas contas, você veria que seria capaz de determinar os elementos necessários para quebrar a degenerescência. Beleza, Fernando. Bom, aí eu não queria falar um pouco do regime semiclássico, mas a gente consegue, se pensar em termos de regime semiclássico, em termos de coisas de susceptibilidade magnética e tudo mais, perdão, susceptibilidade dinâmica aqui, mas que, basicamente, o que a gente aposta mais é num processo de interferometria, tá bom? Coisa desse tipo, onde a gente conseguiria medir o shift nas frequências e, assim, inferir se todo o processo era consistente. Ok, obrigado, Fred. Parece ser um processo... Você veria, então, uma franja de interferência entre o fóton que você jogou e o que foi gerado lá no dia de onda, né? Correto, perfeito, exatamente isso. Mais alguma pergunta? Né? Tá aberto aí. Se alguém mais tiver interesse de fazer alguma pergunta, uma dúvida. Opa, boa tarde, professor Fred. Tudo bom? Boa tarde. Eu queria saber na parte de termodinâmica e informação. Só para esclarecer mesmo, a ideia do bit relacionado à termodinâmica, e se tinha alguma grandeza termodinâmica associada. Porque o senhor botou o valor matemático do bit, e eu queria saber essa parte qualitativa, que seria esse bit. Tá. Então, Igor, obrigado pela pergunta, porque eu acabei não entrando em detalhes nisso, eu estou tentando voltar lá.
Só um segundo. E quando você fala que eu botei o valor, é a quantificação da variação entrópica por apagar um bit, né? Eu imagino que seja isso que é o que está na transparência. Então, só me responda, você está se referindo a este valor aqui, não é isso? Sim. Perfeito. Então, note bem, o que a gente tem é ganho ou perda de informação, de conhecimento. No momento em que eu apago, então, a gente combina de codificar a informação, né, em termos de bits, né, a unidade básica de informação, e aí o que eu vejo é que toda vez que eu for apagar um bit, e por apagar é apagar mesmo, é daquele tipo zerou, não tem, acabou. O delete é para chorar se você perdeu a informação que você queria ter, porque você não vai ter acesso, você não tem como reconstruir o estado anterior. É um processo completamente irreversível, né? Então, tipicamente, é aquela coisa assim, você precisa entregar um relatório e 3 dias antes o HD quebra, né, apagando as informações, né, tirando essas brincadeirinhas. Então, é um processo de perda de informação. E aí, o que você verifica na formulação é de que perder um bit, certo? Você considerando que este bit, este ente de informação, mas que é um sistema físico, é muito importante lembrar isso, né? É um sistema físico que está codificando aquela informação. Então, eu posso codificar um bit de informação aqui no interruptor do ligar e desligar a minha luz. Então, eu tenho um sistema imenso, 10 a 23 partículas, codificando um bit 0 ou 1, dependendo do estado, se está ligado ou desligado, tá? Então, a visão física aqui é de que a gente teria um sistema físico codificando a informação, então ele teria 2 estados físicos distinguíveis, né, para que faça sentido falar em 0 e 1, tá? E que esse sistema físico estaria em equilíbrio térmico com o banho, com o seu ambiente. Então, por isso que aparece esse termo de temperatura. E esse equilíbrio térmico faz com que, algumas vezes, eu não perca nenhuma informação, porque o meu bit já estava na posição fiduciária, né, o 0, o bit 0, por exemplo, e outras eu realmente perco informação. Então, por isso que está escrito aqui que é na média. Então, na média, toda vez que você apaga, algumas vezes você vai ter perdido informação, porque havia informação armazenada no seu sistema físico, e algumas outras você não vai perder informação. E, na média, o que você faz, o cálculo com todas essas especificações que eu te trouxe, você quantifica que a variação, né, de energia, aqui é o custo energético, é KT-ln de 2. Tá? Então, é nesse princípio, com todos esses elementos, que você faz esse tipo de conta. Entendi. Pronto. Então, no caso, esse valor matemático é aquela energia que a gente pode colocar. É porque esse valor, assim, ele é bem conhecido quando a gente trabalha dentro da estatística clássica, né? Veja, aqui não é quântico, tá? Aqui não é quântico. Não sei, classicamente falando, que eu estou falando. Sim, sim. Aqui tem uma beleza que é assim, o LN de 2, ele é difundido, assim, de conhecimento realmente muito grande. Mas uma coisa que não se discute e que recentemente na quântica a gente precisou discutir é que a razão para o LN de 2 é a consideração de que os 2 estados, o estado 0 e 1, eles não têm nenhum viés favorável a nenhum deles. Então, o 0 e 1, a ocupação do 0 e 1 é idêntica. Se a gente tivesse uma formulação, como pode ter em quântica, de que o estado ele tem uma probabilidade maior, pela natureza da construção, de ser ocupado do que outro, aí o LN de 2 já desaparece você apagando, tá? Mesmo apagando. Aí é LN de alguma outra coisa, tá certo? Não é LN de 2. Então, esse 2 vem do fato da suposição de igual probabilidade de ocupação
do bit 0 e do bit 1. Tá certo. Tá certo, professor. Muito obrigado aí pela resposta. Obrigado, professor, antes por abrir o espaço para perguntas. E eu queria agradecer pelo seminário. Tá certo. Bom final de semana. Né? Para você também, eu agradeço a pergunta, o interesse. Bom, continua aí. Se mais alguma pergunta, alguma dúvida de alguém, pode fazer a pergunta sem problema. Fred. Opa! Tudo bem? Queria primeiro, assim, agradecer pelo seminário, foi fantástico, certo? Mas eu tenho duas perguntas simples, assim. Quando você apresentou lá as leis da termodinâmica, né, por algum motivo religioso, como você mesmo disse, né, você não falou da lei zero, Sim. certo? Essa é a primeira coisa. Sim. E a outra coisa lá no final é que, bem, então no final você encontra uma espécie de expressão para encontrar a temperatura, né, também, lá no finalzinho. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Assim. Tá, joia. Então, o preconceito aqui com a lei zero é só por conta do seguinte, que a lei zero é uma lei de transitividade, né, em termos de equilíbrios. Né? Então, se a gente chega à concordância de que A e B estão em equilíbrio, B e C estão em equilíbrio, a gente chega que A e C também estão em equilíbrio. Né? E equilíbrio é tudo que eu não quero na termodinâmica quântica. Então, é só por essa questão do preconceito. Tá certo? Só por isso que eu não trouxe isso aqui. Então, eu espero que tenha ficado claro. Não estou diminuindo. Por favor, você falou aí, né? Você não coloca isso, você não quer colocar esse ingrediente, né? Do equilíbrio, mas de uma forma ou de outra você espera que isso apareça naturalmente, né? Isso, né? Corretíssimo. E como é que você vê isso acontecendo no seu modelo no final? Tá, desculpa, então... Eu só aproveitei a pergunta de Pedro aí, desculpa, viu? Não, perfeito. No meu modelo, infelizmente... Então, lembrando, gente, o modelo é bem específico, né? Então, é um estudo de caso, tá? Então, no meu modelo, não vou dizer meu, né? No modelo de estudo, o que a gente tem infelizmente, a gente não consegue ter essa situação em que os dois entram em equilíbrio térmico. Por isso que a pergunta de Pedro também é muito pertinente sobre a atribuição de temperatura mais adiante. Então, formalmente, dada a natureza quântica e as condições que nós temos no nosso sistema, o campo eletromagnético, ele nunca entra, dadas as condições, em equilíbrio térmico. A gente nunca consegue, do ponto de vista formal, né, de peso de Boltzmann, de atribuição de temperatura, a gente não consegue atribuir temperatura. Então, esse é um ponto que, se vocês, mesmo tendo passado rapidamente, hora nenhuma eu falei em temperatura do campo eletromagnético, do sistema, né, da coleção de graus de liberdade do campo eletromagnético. Falei da temperatura do dipolo. Então, eu vou nessa linha lá. Então, infelizmente, nesse estudo de caso, eu não consigo ter essa situação, né, para testar a lei zero. Tá? Não tem. Então, eu não consigo dizer se ela vai ocorrer ou não na termodinâmica quântica. Tá? Então, esse é um ponto. Só para Anderson, está claro que, infelizmente, eu estou limitado. Tá, joia? Beleza. E sobre a segunda pergunta de Pedro, que aí conecta plenamente, deixa eu ver aqui, como é, então, que diabo eu posso falar em temperatura, né? Então, essa é a beleza de você ter um conjunto mínimo de requisitos e tudo mais. Então, aqui está bacana. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho a matriz de densidade reduzida do sistema, do dipolo. Tá? Tenho a eleição de uma base, a base G e E representam estado fundamental e estado excitado do Hamiltoniano. Tá? Então, eu fiz essa eleição para fazer a representação aí nos projetores. Então, quem já tem treinamento em mecânica quântica, bate o olho e diz, ele está representando numa base específica, e essa é uma base
do hamiltoniano. Essa é a base do hamiltoniano. Tá? Por que isso? Bom, porque de todos os resultados que nós temos até agora da termodinâmica, inclusive clássica, é de que esta base, a base de energia, por alguma razão desconhecida, a grande verdade é que ela é desconhecida, a natureza elegeu esta base como a base em que a gente vai medir e a gente vê os pesos de Boltzmann, com aquele ENzinho lá, aquele peso é o valor de energia do sistema, não é momento, não é... Está entendendo? Então, tem uma questão aí. Então, percebam que aqui, só para ilustrar, perdão, cadê? Está lá no início. Desculpe, gente, eu sei que isso deixa a pessoa doidinha, mas é para benefício de ilustração. O que é que eu falei de estado de equilíbrio? Eu não falei que eu teria que ter necessariamente... Aqui eu fui furtivo, tá certo? Eu não falei que tinha que ter um sistema em contato térmico com o outro e eu esperei tempo suficiente e aí eu fui medir temperatura e vi que atingiu o estado de... Não. O que é que eu usei como determinação de estado de equilíbrio? De que quando eu fosse olhar a probabilidade de encontrar o sistema em determinado valor de energia clássico ou quântico, né? Então, aqui é mecânica estatística clássica, tá? Eu teria a frequência de ocorrência, então eu tenho que fazer repetição, né, de experimento, ensemble, a frequência de aparição daquele estado seguiria o peso de Boltzmann, exponencial de menos beta n sobre z. Então, para mim, isso é o estado de equilíbrio, tá? Quando a gente tem um caso clássico, pegou um reservatório térmico, colocou o sistema físico, esperou eles interagirem, trocarem, fazer as trocas de calor, passou tempo suficiente, eles atingiram o equilíbrio, a gente sabe que ao atingir o equilíbrio classicamente, as temperaturas serão iguais, e o que a gente vai observar é isso de cá para a estatística, né, a frequência de ocupação dos estados microscópicos. Tá certo? Bom, beleza. Então, é isso. E aí eu vou usar este conceito para dizer o seguinte, toda vez que eu tiver certeza que todos os níveis vão seguir essa leizinha, que não é uma lei, né, mas essa estrutura de peso de Boltzmann, eu vou dizer que o sistema está no estado de Gibbs, que é o estado térmico. Aí, então, está entendendo o encadeamento, né? Aí, beleza, ok, eu tenho isso, contempla o caso padrão clássico, isso daí ninguém discute, tá? Que o caso clássico está embutido nessa ideia. Cadê Jesus? Aqui, tá? Aí agora eu vou para o nosso caso. Puramente quântico, tá? E aí, de novo, matriz de densidade reduzida, que nos meus mandamentos vai ter toda a informação que eu posso extrair do sistema, de observar e de quantificar. E aí o que eu estou vendo é o seguinte, esta matriz não é uma matriz diagonal, nessa base. Esses termos aqui são termos fora da diagonal. Tem C0 e psi estrela. Tá bom? Então, você bateu o olho aqui, não importa qual seja a base, não tem como, do que está posto aqui, se C0 e psi não forem diferentes de zero, não tem como isso aqui ser um estado de equilíbrio da maneira como eu estou vendo. Aí, bom, temos isso. Aí se vocês notarem, quando eu falei em estado de equilíbrio, em temperatura, foi para caso C0. Por quê? No caso C0, a matriz de densidade reduzida, ela é diagonal. Nesta base, as medições nos trarão probabilidades estatísticas todas clássicas, tá certo? E aí tem a coisa do seguinte, bom, meus recursos são limitados, né? Assim, a gente faz conta, mas não consegue fazer tudo. Então, o uso desse sistema, ele tem uma motivação bem clara do ponto de vista de implementação física, mas também tem um ponto de permitir isso que está posto aqui. Porque eu só tenho 2 níveis. Por hipótese, nesse sistema só são 2 níveis. E para essa situação,
eu tenho uma matriz diagonal na base de energia. Então, a estatística clássica, medições de energia são todas as estatísticas clássicas. E aí, o melhor de tudo é, nessa situação, então, voltando, eu posso sempre atribuir uma temperatura, um beta, o inverso de temperatura, que permite escrever aquele fator de Boltzmann, certo? Porque eu só tenho 2 níveis. Tá? Então, o fator de Boltzmann é simplesmente dividir as populações do que eu tenho associado o ensemble estado e o ensemble no estado fundamental. Então, perceba que este lado direito é fazer a probabilidade de PE, a probabilidade de E, né, dividido pela probabilidade de G, tem que dar o peso de Boltzmann. A razão entre as populações cai no peso de Boltzmann. E aí, com isso, né, eu obtenho o beta que Pedro viu lá, com olhos de lince, né, bem focado, não perde a presa. Então, foi dessa maneira que eu estabeleci temperatura. Tá? E aí é importante esse aspecto, porque para a comunidade, o estado térmico quântico é exatamente isso que todos os elementos que eu descrevi para vocês. É um estado cuja a matriz de densidade é diagonal na base de energia, não pode ter coerências quânticas, não pode, porque senão você está num estado fora do equilíbrio. Então, uma matriz, um operador que só tem elementos na diagonal na base de energia e que, se você fizer as razões entre as populações de cada um dos estados, de ocupação de cada um dos estados, tem que dar Boltzmann. Tá certo? O peso de Boltzmann. Então, nisso, para a comunidade, aí não é Fred falando, impondo, não. Para a comunidade, esse é considerado um estado o mais honesto térmico possível. Tá? Aí, só para concluir, deixar Pedro retrucar, que é importante, é muito difícil, então, o porquê que a gente não fez com um sistema de 3 níveis, 4 níveis e tal? Bom, primeiro, as contas ficam muito difíceis e a gente queria tudo exato, analítico, né? Aproximação nenhuma, para que a gente não pudesse chamar fulano de tal de mordomo que teria matado, né, a segunda lei ou a primeira lei. A gente não queria ter nenhum mordomo participando, né, na cena do crime, para que ninguém pudesse, porque essa é uma crítica muito presente na área, tá? De que as aproximações, elas impedem as conclusões. Então, esse é um sistema, na nossa avaliação, que tem apelo experimental e que permitiu essa coisa de ter um estado térmico honesto, permitindo, então, a verificação de relação entrópica entre calor e entropia. Tá? Obrigado. Valeu, Fred. Bom, mais alguma pergunta? Alguém? Né? Se não, vou agradecer, Fred, pelo ótimo seminário, muito bom. A gente realmente, eu pessoalmente gostei muito. Né? Agradecer a todos e todas que estiveram aqui até agora. Né? Eu acho que o pessoal gostou bastante, porque tivemos uns 40 presentes hoje, até agora tem 26 pessoas, então a maioria das pessoas que ficaram até o final. Agradecer a todos e todas até o final. Né? Agradecer realmente aí a disponibilidade pelo seminário. Ferraz aí, se quiser falar alguma coisa, Pedro, né? Para despedir. Só agradecer mais uma vez a Fred pelo seminário. O seminário realmente foi excelente, né? Deu para revisar a termodinâmica, a mecânica quântica ao mesmo tempo e ver tudo o que está acontecendo, uma parte do que está acontecendo aí nessa área de termodinâmica quântica. Valeu, Fred, foi ótimo mesmo. Obrigado. Bom, então, de novo, eu gostaria de dizer que é muito do fundo do coração, muito honesto, não é pro forma, eu odeio formalidades, de agradecer demais a oportunidade de falar para grandes amigos, pessoas interessadas. A cobrança para visita ao departamento permanece, né? Eu estou vendo algumas carinhas aqui que, então, se a pandemia deixar,
Eu espero poder visitá-los todos, dar um abraço, poder discutir pessoalmente. Contato físico é muito importante. Então, gente, eu só tenho a agradecer. Espero que todo mundo permaneça com essas caras lindas, cheias de saúde, né? E vamos tocando o barco, porque está difícil. Em tempo de terra plana, cara, todo suspiro, né, de que há jeito para a coisa, tem que ser celebrado, tá? Então, eu agradeço demais todo mundo que permaneceu. Eu espero... Desculpa, eu tomei mais tempo do que vocês, acabei me emocionando, falando de Ciro Gomes e não sei o que e tal, mas é isso, tá? Então, eu espero vê-los todos bem numa próxima oportunidade. Pedro? Até mais, Fred. Até mais, Fred. Bom, pessoal, até mais então. Agradeço novamente a todos. Até mais. Até a próxima. Acabou. Obrigado pela presença, Pádua, Pedrão. Valeu, Fred. Valeu. Bom, Fiquem com Deus. Tchau, Fred. Tchau, tchau, gente.